Será que tá tudo aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa faltando. A Jenny Marie falou que tem que disposição. Bom, ok. Ai, graças a Deus, acabou esse mês. Eu não estava aguentando mais, eu queria sair direto pro aeroporto. Ai, tá quente aqui, né? Ah não, tá frio. Não, mas daqui a pouco vai ficar mais quente. Não, peraí. Será que amanhã vai estar frio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, será que tá tudo aqui? Deixa eu ver se arrumaram direitinho. É sempre bom conferir antes, né? Sempre bom conferir antes se está tudo aqui. Passaporte, ok. Até depois fazer uma listinha aqui. Bom, o livro, para quem não comprou, ainda está disponível, ok? Isso aqui não pode faltar. Tá faltando uma corda, mas aí no caminho a gente compra. Bonequinha, bonecas, beleza. Vamos para lá, vamos para a África. E, gente, não pode faltar um cantil de água, porque esse calor tá matando todo mundo. Porque eu não sei se eu vou para um lugar frio, se eu vou para um lugar quente, não sei. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Meu Deus, quanta coisa a gente ouviu nesses dias, meu Pai do céu. Ai, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Eu quero viajar. Eu quero ir para esse mundão afora. Meu Deus, sabe que depois que eu ouvi o pastor Fábio e o pastor Monel falando sobre o coração de Deus adotando as nações, eu já fiquei meu Deus, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Eu sirvo um Deus que ele adota o coração, no coração dele existe uma adoção para as nações. Excelente ideia. Nossa, obrigado Deus, porque você que criou o mundo, então é para lá que eu vou. Não é assim que a gente tem que fazer? E depois veio a Katsui, gente, que maravilhosa. Né? Que mensagem espetacular. Ela falou sobre como seguir Jesus nas vizinhanças e olhando as nações. Ela falou que existe uma Unicamp aqui, tem uns estudantes. Eu já coloquei na minha agenda, vou colocar uns 10 estudantes lá para viajar Campinas, para conhecer as capivaras, quer dizer, para conhecer os pontos turísticos de Campinas. Nossa, ia ser muito bacana, né? Ver lá a interação, né? Deitar no meu inglês, vamos ver como é que está meu inglês. Nem vou falar nada aqui para vocês não ficarem invejosos. Mas depois chegou a conferência. Nossa, que conferência bacana. Gente, nós conhecemos a Jennifer. Tem um trabalho espetacular com os refugiados aqui pertinho em Morungaba. Depois veio o Felipe. Gente, você tinha que anotar o que ele estava falando e anotar os livros que ele estava falando. Porque foi quanto livro ele falou nessa pregação dele, sobre os desafios do campo missionário. E quem esteve semana passada aqui nessa conferência e não ouviu a Michelle falando e não chorou com os testemunhos? Gente, tudo isso para quê? Para aumentar nosso consciente missionário, para aumentar a nossa inteligência missional. Nossa, que bacana isso, né? Muito bacana, bacana. Mas eu esqueci de me apresentar. Eu sou a consciência missionária do Alain. Eu estou aqui na cabeça dele, falando para ele um monte de coisa. Falando que ele tem que ir, que ele tem que fazer, que ele tem que acontecer. Mas eu vou dar licença agora, pedir licença, e vou deixar agora, o coração dele falar agora para vocês. Tá certo? Bom, gente, graças a Deus chegou esse dia. Nós estamos trabalhando desde o começo desse mês. Na verdade, já tem alguns meses que, não só eu, mas como a equipe do Conselho Missionário tem trabalhado, tem pensado. E quando nós vimos esse livro, né, do outro lado da rua e em todo mundo, nós falamos assim, é isso que a igreja precisa ouvir nesses dias. Então, começamos a preparar várias coisas. O pessoal do marketing, o pessoal da decoração, o pessoal começou a correr, e tem o pessoal também da cantina, do pastor Fábio, todo mundo ali se envolvendo para que esse mês pudesse, de alguma forma, transmitir essa consciência que nós temos que ir.
E é isso que eu vou falar, isso que eu vou falar agora pela manhã. É indo para as nações. Que é o coração de Deus para nós. Que a gente tem que ter esse desejo, essa vontade, esse momento de deslumbrar o mapa mundo e falar, Senhor, eis-me aqui, para onde quer que eu seja enviado. Agora, se é por trabalho, se é por campo missionário, se é para qualquer outra coisa, aí Ele vai colocar no seu coração. Então, a minha proposta hoje é fazer com que a gente venha entender essa proposta de ir para as nações. E falando sobre isso, eu falo sobre movimento. É um movimento que nós fazemos de ação e reação daquilo que nós estamos vendo. Isaías, quando ele está ali, ele deslumbra aquela visão de Deus e ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. É essa proposta que eu quero passar para vocês. E é esse primeiro movimento que nós vamos ver hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre esse capítulo. Nós falamos nele várias vezes durante o ano ou diante de conferências missionárias, mas vamos começar por esse capítulo de Mateus, a partir do versículo 15, que diz assim, Mateus 28, 15. Desculpe, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns viram e duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus, em nome de Jesus, que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fale os nossos corações, ministra os nossos corações e desafie os nossos corações a viver uma vida desse movimento, começando por ir. Amém. Jesus aqui está trabalhando no coração dos seus discípulos, depois de 3 anos ali vivendo, mostrando por que ele veio. E muitos ainda estavam confusos, porque estavam ainda nos seus corações tentando entender, porque naquela época Jesus veio para, na cabeça deles, livrar eles do império romano que estava ali. E durante 3 anos, Jesus falando nos corações dele, mostrando cada realidade. Chega nesse momento, onde eles vão para um monte, ali na Galiléia, e Jesus começa a falar com eles, e ali ele começa a falar essas palavras, e a gente vê o primeiro movimento de Jesus falando aos seus discípulos. E o que Jesus estava falando? Ele estava trazendo uma direção. Jesus estava trazendo algo mais concreto ainda. Olha, eu passei esses 3 anos com vocês, mas agora é com vocês. Vocês irão. Vocês terão uma missão primordial. Levar o meu nome, levar o Evangelho de Jesus a todas as nações. E ali nós aprendemos algumas coisas, que quando Jesus ele chama os seus discípulos, ele traz uma missão. E essa missão é simplesmente seguir aquilo que Jesus disse. Quando nós olhamos para essa palavra, Jesus está reunindo eles, falando assim, tudo que eu falei para vocês durante esse tempo, eu quero que vocês coloquem em prática. Eu quero que vocês coloquem em prática o amor. Eu quero que vocês coloquem em prática o perdão. Eu quero que vocês coloquem em prática a ternura e a visão de Deus para esse mundo.
É lógico que os discípulos estavam com medo, porque eles estavam com um sentimento. A própria palavra diz que alguns duvidaram, e dúvida é um sentimento. Talvez uns tiveram dúvida, outros tiveram medo, outros tiveram tantas outras coisas. E quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos vivendo esse movimento de ir, nós começamos a ter dúvidas, nós começamos a ter medo, mas Jesus ele deixa bem claro que não precisa ter medo, não precisa ter dúvida, porque Ele estaria com eles naquele momento, até o final dos tempos. Então, o primeiro movimento que nós aprendemos quando nós lemos esse versículo é seguir aquilo que Jesus disse. Pronto, acabou. Às vezes a gente fica pensando, analisando, mas eu vou para quê? Eu vou para falar sobre aquilo que Jesus disse. Eu vou falar sobre o amor. Eu vou falar sobre o perdão. Eu vou falar sobre a salvação que há nele. Às vezes a gente fica preocupado porque quando a gente fala assim, vocês vão fazer evangelismo, vocês vão falar de Jesus, tem muita gente que fala assim, mas eu não sei falar nada. Tinha um amigo meu que ele era muito engraçado, ele começava a conversa, ele queria muito falar de Jesus para as pessoas. Só que ele não conseguia conversar, ele não conseguia dar um diálogo. E até um dia ele entrou num ônibus assim, estava conversando com um rapaz, aí ele pegou e falou, tá quente, né? Aí o cara, tá quente. Não, mas está muito quente. Está quente. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para um lugar mais quente ainda. Eu falei, ai meu Deus, era o jeito que ele falava de Jesus. Mas é simples a gente começar a ter esse hábito de nós falarmos do que Jesus fez por nós. E simplesmente falar aquilo que Jesus fez por nós. Um outro movimento que a gente aprende aqui é adorar a Jesus. Como é bom adorar a Jesus, levantar as mãos, né? Quando a gente está aqui em celebração, quando toca a primeira nota aqui, você já levanta as suas mãos, você já sabe até fazer uma coreografia, você levanta, faz e tal. Mas ele está falando aqui adorar a Jesus nos momentos difíceis. É quando a situação aperta e você tem que olhar para tudo aquilo e reconhecer que o senhorio de Jesus está ali junto com você. A gente vai aprendendo esses movimentos de olhar a situação e mostrar para as pessoas e apontar para as pessoas quem Jesus é nesse primeiro movimento. O terceiro movimento que eu vejo aqui é reconhecer que somos limitados, reconhecer esse sentimento que eu falei aqui de dúvida, de medo, de insegurança. Uma vez eu me lembro que eu estava numa praça fazendo evangelismo, e eu cheguei para a pessoa e falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Pode. Meu Deus, pode? Pode. Tá, o que você quer que eu ore? Eu quero que você ore por isso, isso, isso. Eu era jovem ainda, era adolescente, de repente eu fiz a oração e saí correndo. Porque eu tinha medo, eu tinha insegurança. Mas quando a gente vai caminhando com Jesus, quando a gente vai aprendendo esses movimentos de ir, a gente vai começando a aprender e fica mais fácil. E tudo a gente olhando para quê? Para essa passagem, quando ali, no auge, Jesus podia falar assim, eu passei 3 anos com vocês, agora vai acabar tudo, vocês agora vão para os céus, a gente vai reinar, deixa todo mundo aí, aqueles que acreditaram, aqueles que não quiseram, deixa para lá. Mas não, Jesus ele dá uma missão. Jesus olha para aqueles 11 discípulos e fala assim, olha, agora vocês vão carregar algo muito mais valioso. Que não só de olhar para mim, mas a minha presença junto com vocês. Veja o cenário, vamos analisar esses movimentos que estão acontecendo ali e que ainda hoje esses movimentos estão entre nós. É interessante a gente perceber que Jesus ele não está deixando eles assim, vão e façam o que vocês quiserem. Não, Jesus dá uma direção. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus podia ser assim, fazer discípulo da Galileia, da Samaria, e até umas cidadezinhas aqui próximas, está bom para vocês. Jesus fala, não, façam discípulos de todas as nações.
Aí a gente fica olhando tudo aquilo, aqueles 11, ele olhando assim, discípulos de todas as nações. Eles não tinham Google Maps. Eles não tinham Waze. Eles não tinham, talvez, um WhatsApp que você hoje fala com pessoas lá de Portugal, da Espanha, de outros lados do mundo. Eles não tinham nem noção do que eles estavam ouvindo. Batizamos em nome do Pai. Meu Deus do céu, pegar um cara, colocar numa água e ó... Depois voltar de novo. São coisas que a gente vai analisando e vai entendendo que são para desafiar o nosso coração a continuar. E esses 11 começam a olhar tudo aquilo e falam assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Obedecer não é fácil, não. Eu aprendi muito pequeno que quando você vai na escola, você aprende, né, o A, B, C, D, que é o abecedário. Né, você coloca ali as letras, forma as frases. Mas quando nós estamos na escola de Deus, nós começamos com O, B, D, C. A gente começa com obediência. Você está ali lendo, ai Senhor, eu preciso ter mais a sua graça, que o Senhor me ajude a perdoar. De repente passa aquela pessoa que você tem que perdoar, você fala, meu Deus do céu, não vou perdoar não. Ou passa, você está ali, Senhor, eu quero evangelizar, Pai, me ajuda a evangelizar um muçulmano, que não sei o que tem, de repente aparece um muçulmano na sua frente. Aí você fala assim, mas ele não fala português, aí o cara fala português. Sabe? É você olhar todas essas informações e entender que nós somos limitados nesse movimento, mas o que nos aumenta a nossa capacidade é a graça de Deus. E algo muito interessante que a gente tem que fixar é que Jesus disse, eu estarei com vocês em todo o tempo. Em todo o tempo. Então esse é o primeiro movimento. Esse movimento de seguir aquilo que Jesus disse. Pronto, não precisa ficar criando coisas. Que Jesus disse isso. Mas ele estava dizendo isso aqui. Não, é claro. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pronto. Jesus está pedindo para todos estarem perto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê. Pronto. Não, mas você tem que crer, mas que você tem que ser batizado assim, que você tem que ser aquilo aqui, e que papapá, papapá, papapá. Não. Aquilo que Jesus disse. Pronto, acabou. Quando adoramos a Jesus, Senhor, eu quero ir. Quando aparece uma oportunidade de falar ou de ir, Senhor, deixa para outro. E a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Ainda mais reconhecer que nós somos limitados. Mas tudo isso a gente aprende. Jesus, ele especifica bem qual que é a missão dos 11. Ou seja, começa com uma ação de movimento, de ir e fazer. Ir e fazer. Ir e fazer. Ide, portanto, fazeis discípulos. Faça. Ide, faça. Indo e fazendo. E também Jesus está nos colocando, e os historiadores e os teólogos falam muito sobre isso, sobre a grande comissão. Jesus está comissionando esses homens para fazerem parte de algo muito maior. Mas, com o passar dos anos, a igreja começa a se limitar em algumas coisas. E o que nós começamos a enxergar, e durante a história nós começamos a ver que nós começamos a fazer parte da grande omissão. Não da grande comissão. E até a gente fazer um trocadilho, né? O que é mais fácil a gente participar? Da grande comissão ou da grande omissão? Omitir, não fazer. E a gente vai para o nosso segundo movimento. Esse segundo movimento que traz mais musculatura ainda para aquilo que Deus quer que a gente faça nesses dias, que está lá em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 26. Abra comigo, Mateus capítulo 16,
24 e 26, que diz assim: Então disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Não tem como nós falarmos do Evangelho sem falarmos de renúncia. Não tem como nós falarmos da Bíblia e colocar todas as histórias sem falar sobre renúncia. É renunciar não somente à nossa vontade, não somente à nossa carne, não somente os nossos projetos, mas fazer com que essa renúncia seja uma entrega total daquilo que nós entendemos ser o que é o Evangelho. Por muitas vezes a gente passa desapercebido por essas situações e nós não queremos dar a nossa devida atenção na questão de renúncia. Nós não queremos renunciar às nossas vontades. E que Jesus está falando aqui com os seus discípulos é literalmente isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você pegar o capítulo, uns versículos anteriores, Jesus ele está conversando com os discípulos e está acontecendo uma crise imensa sobre identidade. Porque os fariseus eles começam a questionar Jesus. Jesus, quem você é? Se você é o Cristo mesmo que está por vir, ou que faça um sinal. Começa a fazer sinais, é o que a gente quer ver, a gente quer acreditar. Os fariseus, eles acreditavam, eles tinham a religião deles, que viriam um Messias, e eles falam para Jesus, olha, a gente quer sinal. Aí Jesus pega e olha para os seus discípulos e fala assim, olha, eles estão querendo um sinal. Mas, o que vocês falam que eu sou? Ou, o que vocês estão ouvindo aí a respeito de mim? Aí uns falam que você é o Elias. Outros falam que você é um grande profeta. Outros falam que você é um cara que está só fazendo barulho. Aí, de repente, Pedro, impetuoso, levanta e fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Jesus olha para aquela revelação e fala assim, olha Pedro, falastes bem. Mas quem revelou isso não foi o teu coração, mas o coração de Deus que está em você. É nesse cenário que nós estamos vendo, Jesus conversando ali com os seus discípulos, entrando numa crise, e Jesus pega, no meio da crise de identidade que eles estavam apontando para Jesus, e Jesus pega e fala, vocês irem por Evangelho, continuar me seguindo, vocês vão ter que negar a si mesmo. E é o nosso segundo movimento. O nosso movimento de renúncia, ele tem muito a ver que a gente tem que, às vezes, renunciar à nossa identidade. Alan, você está falando para eu não ser como... Gente, todos nós herdamos uma identidade pecaminosa. E nós temos isso dentro de nós. E quando nós começamos a olhar para nós mesmos, a gente pensa assim, meu Deus, como que o Senhor me alcançou? Às vezes você está pensando assim, como que a graça de Deus me alcançou? Jacó foi ali irmão de Esaú, diz a Bíblia que eles estavam brigando ali dentro do ventre da mãe, e quando ele sai, Esaú sai na frente e Jacó agarrado no calcanhar. E ali, pela prática, o que acontecia? O primogênito tinha toda a herança. Só que Jacó queria, não, eu quero a herança, eu quero a herança. E, mesmo assim, inconscientemente, colocaram o nome de Esaú e Jacó. E Jacó significa o quê? Usurpador, ou enganador. Agora você imagina, aquele menino crescendo, falando assim, nossa, você é o menino que nasceu no calcanhar, então você é o enganador. Ô enganador, vem cá, ô usurpador, vem aqui. Olha lá, o enganador. Aí você está na vendinha lá, você fala assim, olha, eu fiz um negócio com Jacó. Aí o cara, já era. Jacó passou a perna em você. Porque estava dentro dele a questão da enganação. E ele acaba o quê fazendo? Ele acaba
ultrapassando ali, o seu irmão consegue pegar a bênção ali da herança, e ele, vai embora. E lá na casa de Labão, Deus começa a fazer um tratamento com ele. E ali Jacó é tratado, ele ainda usa da sua esperteza, da sua expertise em enganar pessoas, ele engana Labão, mas Labão engana ele, aquele negócio todo. Só que de repente ele começa a se incomodado, e porque ele precisava resolver o seu passado. E ele vai até o seu irmão. A Bíblia, depois você lê, a Bíblia fala que ele vai mandando as coisas, vai mandando presente para amolecer o coração do irmão, porque o irmão estava querendo acabar com Jacó. E a Bíblia fala que naquela noite Jacó, ele encontra com o próprio Deus. E ali eles começam a guerrear. E a Bíblia fala que Deus, o anjo, toca a coxa de Jacó. E ele olha para Jacó e fala assim: quem é você? Às vezes a gente tem que perguntar para o texto por que ele está fazendo essas perguntas. O anjo, né, de Deus pergunta para Jacó: quem é você? E Jacó olha para Deus e fala assim: eu sou Jacó, eu sou o enganador. E Deus olha para ele e fala: porque lutaste com Deus, seu nome agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Está vendo? Como a gente tem que prestar atenção nesses movimentos de renúncia. A gente tem que renunciar à nossa identidade pecaminosa, ou renunciar àquilo que nós somos realmente. Quando tem um ditado popular, o que você faz quando ninguém está fazendo? O que você faz quando ninguém está vendo? Aí a gente vai para o nosso segundo movimento da renúncia, que é renunciar à nossa vontade. Às vezes a gente precisa aprender. Eu falo de José quando estava para casar com Maria. José estava lá, tudo pronto, tudo organizado. Maria estava já fazendo ali o chá de panela. De repente ela aparece grávida. Aí José olha para tudo aquilo e ele fala assim: opa, peraí, eu estou saindo fora. Aí ele pega e tem uma ideia. Ele falou: eu vou deixar aqui umas coisinhas para Maria, o pessoal vai pensar que o filho é meu, mas eu vou embora. Eu não quero ficar aqui. Isso aqui não foi o que eu queria, não é minha vontade ficar aqui com Maria e com esse filho, que eu nem sei de quem que é. Mas José, ele foi visitado por sonho. E ele fala assim: olha, fica com Maria, porque esse menino é o Jesus, o Salvador do mundo. Sabe que foi fácil para José passar por tudo isso? A gente conta a história, a gente está no Natal, daqui a pouco vai, tudo isso aqui vai sair, vai entrar outro cenário, Jesus nasceu, todo mundo feliz, manjedoura, mas como é que estava o coração de José? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe que era a vontade dele? Passar por tudo aquilo? Será que era a vontade dele? E às vezes a gente fica pensando, medindo a nossa vontade com o Senhor. A gente não quer renunciar às nossas vontades. Terceiro movimento dentro dessa renúncia, o nosso futuro. Pedro era um cara assim, impetuoso, como eu disse. Ele tinha tudo na sua cabeça. Ele era um cara empresário, porque ele tinha ali os irmãos dele trabalhando para ele. E ele tinha tudo na cabeça. E Pedro, ele tinha um ideal, ele queria ele era um revolucionário, ele queria acabar com o império. Tanto quando é que ele se junta com Jesus, era para isso. Quando estava lá na prisão, ele vai lá e corta a orelha lá, ele fala: não, Jesus não vai ser preso, porque a gente vai estar aqui, é nós. Mas o futuro de Pedro foi frustrado. E quando ele volta para o mar, para colocar lá, pescar novamente, Jesus encontra com ele. E ali naquela conversa: Pedro, tu me amas? Jesus estava falando sobre o futuro de Pedro. E a gente tem que aprender a também, nesse movimento da renúncia,
Renunciar ao nosso futuro. Entender que o nosso futuro pertence a Deus. Temos aí o nosso terceiro movimento, que está em João 16, 13. Que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai, tudo que pertence ao meu Pai. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Jesus ele está trazendo uma direção para os seus discípulos sobre como ouvir a voz de Deus, ou discernir a voz do Espírito Santo. E hoje, em nossos dias, a gente tem muita dificuldade de ouvir a voz de Deus, de entender aquilo que Ele está falando conosco. Então, nesse terceiro movimento, e olhando para esse texto, nós aprendemos o quê? Que quando estamos ouvindo a voz de Deus, ela sempre vai apontar para a palavra. Ela nunca vai dizer algo que vai estar no nosso coração, mas ela sempre vai apontar a palavra. Lâmpada para os meus pés é o teu caminho e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós entendemos esse versículo, é praticamente... Eu estava na Alemanha e eu estava acompanhando um missionário e a gente estava num prédio, e esse prédio ele era redondo, né? E a gente começou a caminhar para o andar acima, e de repente esse missionário ele começa a andar comigo, conversando, de repente ele para e sai correndo disparado. Eu não estava entendendo nada, fiquei lá, né, caminhando sozinho, e de repente ele volta todo ofegante. Eu falei: está tudo bem? Ele: está tudo bem. Deus está falando comigo. Eu falei: tá bom, tudo bem. No outro dia ele foi dar o devocional, e ele pegou e falou sobre isso. Que quando ele estava subindo ali os andares, ele percebia que as luzes, conforme ele ia caminhando, as luzes iam acendendo. E ele começou a colocar no seu coração: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, conforme eu vou caminhando, a luz vai acendendo, e eu vou começar a entender aonde o Senhor quer que eu chegue. Uau! É relacionamento. É relacionamento diário, devocional com Deus, de oração. E esse movimento, através desse texto, a gente aprende que ela sempre vai apontar para a palavra. Não vai fugir disso. Uma outra coisa que nós aprendemos dentro desse movimento de ouvir a voz de Deus é que Ele sempre vai fazer-se conhecido. Ele vai se mostrar a nós. Ele vai mostrar assim: Alan, eu trabalho dessa maneira. Quando Paulo está ali com seus companheiros, planejando uma viagem, e de repente eles se deparam com um homem, passa a Macedônia e vem. Eles estavam planejando uma outra coisa, e Deus mostra uma outra coisa totalmente diferente para eles fazerem naquele momento. É nisso. Deus começa a fazer a gente entender esse lado de que Ele está se envolvendo conosco, mas Ele quer fazer que a gente conheça Ele. Um outro movimento também que eu entendo é, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos fazer Deus conhecido. Aquela velha situação, quando acontece alguma coisa, alguém bate na nossa porta e fala assim: olha, eu vim aqui porque eu sei que você tem uma esperança, eu sei que você tem uma palavra. Esses dias, na minha folga, estava caminhando, fui fazer uma compra no supermercado lá perto de casa, e carregando só algumas coisas, eu vejo uma senhora com o braço engessado, e ela está ali, carregando as sacolas, e eu estava olhando aquilo, falei assim: bom,
ela não vai para o mesmo caminho que eu. Mas lá no fundo, veio uma voz assim, ajuda essa senhora. Ela está com o braço quebrado, ela está com o braço engessado, ela está com a sacola na mão. Eu falei, não, ela não vai para o mesmo lugar que eu. Aí eu atravessei a rua, eu falei, não vou ajudar. Não. Aí de repente eu olho a senhora atravessando a rua, eu falei, Jesus Cristo. Aí eu comecei a dar uma parada assim, ela parou porque estava pesado. Aí eu falei, não, eu não vou carregar, Senhor, não vou carregar. E ela continuou andando, e eu comecei a andar, de repente falei, bom, ela vai, eu vou virar aqui, ela vai reto. Ela virou na mesma rua que eu. Falei, Jesus, tá. Mas eu não, meu coração duro, gente, meu coração duro. Aí quando eu chego na porta de casa, eu falo assim, graças a Deus, a senhora nem está perto de mim. Quando eu olho, ela estava entrando, era a vizinha da minha casa. Eu pedi perdão para Deus, eu falei assim, Senhor, me perdoa. Eu estou contando essa história, talvez um pouco engraçada, mas é para a gente poder entender que existe uma voz dentro de nós, ecoando, falando, para a gente fazer as coisas. No outro dia, eu fui lá, conversei com a senhora, a gente bateu um papo, ela tinha acabado de se mudar ali para perto de casa. E assim, a gente conversou um pouco. Mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa ter esse movimento de ir e fazer. Durante o mês de novembro, a gente propôs várias coisas. E uma das propostas foi, na conferência missionária, trazer agências e projetos sociais aqui para a igreja. E durante esses 3 dias, esses projetos ficaram aqui falando, mostrando o que eles estavam acontecendo. E mediante a isso, eu falei assim, bom, eu vou preparar algo para 2024, já pensando que a igreja ela pode se envolver. Então, eu vou pedir para você pegar o seu celular e você vai apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você não conseguir depois, você pode me procurar. Você apontando seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para um formulário. E nesse formulário, eu coloquei todas as agências que fazem parte da nossa igreja. Você vai colocar ali o seu nome, vai colocar o seu telefone, vai colocar o seu e-mail, e vai ter algumas perguntas relacionadas a essas agências. Cada agência vai ter ali o seu Instagram, o seu site, e você vai poder, em 2024, ajudar, ser um voluntário, ajudar financeiramente, fazer qualquer coisa para essas agências aqui. Porque eu não quero só ficar nas minhas palavras aqui e ter todo esse movimento, mas eu quero dar a oportunidade para a igreja investir naquilo que já está acontecendo, não só na cidade de Campinas, mas no mundo todo. Eu vou deixar esse QR Code aqui, mas se você precisar, mais tarde eu posso passar para vocês. E dentro daquilo que eu falei, a gente precisa ter esse envolvimento com esses movimentos. Crie um movimento de ir e fazer. Tenha um movimento de renúncia, de entrega. Às vezes a gente precisa pensar que trocar as palavras, porque renúncia é uma palavra muito forte. Acho que a entrega de coração total é a que a gente precisa fazer. E ter esse movimento de ouvir a voz de Deus o tempo todo. Se movimentando. Estou caminhando para o final aqui. Eu coloquei esse barquinho porque eu quero contar a história de um missionário chamado Allen Gardner. Allen Gardner foi um britânico, ele nasceu em 1800 e alguma coisa, e desde criança ele tinha um sonho. O sonho era ser um capitão da Marinha Naval. E conta a história, os relatos, que até nas suas brincadeiras ele passava horas e horas já tentando se acostumar com o mar, com algumas outras coisas, porque ele estava no coração dele que ele queria ser um capitão. Se passaram-se os anos, Allen Gardner se torna um capitão realmente da Marinha Britânica. Uau!
Só que durante esse percurso, Allen Gardner, ele se converte, ele conhece a Cristo, ele tem um encontro real com Cristo. E ali ele usa sua profissão, juntamente com outros conhecimentos, ele começa a fazer algumas missões. Para você ter noção, Allen Gardner, ele foi responsável por levar o evangelho para a etnia Zulu, na África. Isso em 1800 e alguma coisa. E o seu movimento, o seu envolvimento com missões começou a crescer, começou a ganhar tantas coisas. E Allen Gardner se tornou um missionário em evidência na sua época. E começou-se a ter uma crise ali na região onde ele morava. E dentro dessa crise, ele ouve falar sobre a Terra do Fogo. Terra do Fogo não é aonde é um lugar quente, mas é um lugar totalmente frio. Fica ali na Patagônia, na Argentina. Gelo. E Allen Gardner tem essa informação que essa Terra do Fogo existem pessoas, existem um povo que precisa ser alcançado para Jesus. Então ele começa a trabalhar e levantar recursos para ir até esse lugar. Só que as pessoas não estavam dispostas a ajudar. A igreja fala assim: olha, muito bom o seu projeto missionário, mas nós não temos dinheiro para investir nesse projeto agora. Nós estamos em crise. Mas Allen Gardner, em oração, juntou com mais 6 homens. E eles conseguiram recurso e compraram um barquinho. E eles saíram da Grã-Bretanha e foram até a Terra do Fogo. Chegando lá, eles começaram a fazer os trabalhos missionários. Só que esse povo da Terra do Fogo, eles eram ainda canibais. Então eles não puderam ficar ali porque era um povo muito hostil. Mas Allen Gardner e seus companheiros não desistiram facilmente. Saíram e foram até uma outra ilha e começaram a fazer contato. E talvez em uma das passagens pelo mar, houve uma grande tempestade. E eles acabaram naufragando. Mas mesmo assim eles sobreviveram. E eles chegaram até uma ilha e ali eles ficaram. Só que as coisas começaram a complicar, porque essa ilha era deserta, não tinha comida. E começaram a se passar os dias. E Allen Gardner e seus companheiros estavam ali. E isso tem todo o relato. Naquele tempo ainda existia a questão de você registrar as suas viagens. E incrível que pareça, Allen Gardner sempre escrevia: mais um dia, Deus é conosco, Deus é fiel, nós estamos aqui, perdidos, com fome, mas nós não desistimos. Senhor, guarda o nosso coração. E os dias foram se passando, e começaram a se agravar ali a situação, e o primeiro companheiro acaba morrendo. Allen Gardner resiste a isso e fala: um dos nossos companheiros morre. Mas graças a Deus, pela bondade de Deus, nós estamos aqui. E nós queremos continuar. Senhor, nos ajude, nos envie ajuda. E passam esses dias e mais companheiros acabam morrendo. E, infelizmente, Allen Gardner é o último a sobreviver. Mas ele, nos seus últimos suspiros, ele pega uma carta e ele podia escrever assim: olha, a igreja não me ajudou. A igreja não teve uma visão missionária. A igreja fez isso, não fez aquilo. Pelo contrário, Allen Gardner escreve: igreja, envie missionários para a Terra do Fogo. Esse lugar precisa de Cristo. Envie missionários para a Terra do Fogo. Foi os últimos registros de Allen Gardner. Passaram-se alguns meses, uma expedição entra naquela ilha e encontra já os corpos em decomposição. Mais perto ali estão os registros de Allen Gardner. Eles pegam os corpos, levam para a Grã-Bretanha. Levam e colocam para suas famílias. E aqueles 6 homens mortos falaram muito mais do que uma crise ou uma outra coisa.
O filho de Allen Gardner foi o primeiro missionário a ir para a Terra do Fogo depois. E ali o Evangelho começou a ser estabelecido. Eu estou falando de uma história de 1850, 1840. Hoje nós estamos em 2023. Nós não temos mais lugares tão difíceis de entrar. Mas nós temos lugares onde o Evangelho não consegue entrar. A diferença é que de Allen Gardner para nós são os anos e a tecnologia que nós temos. Mas nós temos algo em comum. Nós acreditamos no mesmo Evangelho. Nós acreditamos no mesmo Cristo. Nós temos a mesma missão. Que hoje nós não entremos nessa grande omissão, mas que nós possamos fazer parte dessa grande comissão de levar o amor de Cristo a todos. Feche teus olhos. Eu não sei como é que você tem encarado esses últimos dias aqui de conferência, mas eu tenho certeza que algo marcou o seu coração. Eu tenho certeza que em algum movimento você vai ter que trabalhar no seu coração. Se é o movimento de ir e fazer, tome coragem, faça. Mesmo dentro das suas limitações, mesmo dentro daquilo que você tem de recursos, permita que Deus trabalhe no seu coração. Agora, se o seu movimento que você precisa fazer é de renúncia, de entrega, que você faça essa entrega, que você faça essa renúncia gradativamente. Agora, se você é o movimento de ouvir a voz de Deus, de discernir aquilo que Deus está falando com você, que você possa abrir o teu coração e na palavra, em conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. Deus, em nome de Jesus, nos mostra, Pai, qual o movimento que nós precisamos fazer hoje para entender aonde o Senhor está. Em nome de Jesus.